vamos tratar de recursos e processos nos tribunais, especificamente sobre o caso de embargos de divergência, referente à competência para fazer o juízo de admissibilidade quando os embargos de divergência forem interpostos ali, apontando como paradigmas um julgado de órgão fracionário da mesma sessão em que proferido o acordo embargado. Então, suponha que o acordo embargado seja da terceira turma do STJ e o acordo um paradigma da quarta turma. Vejam, então, que ambos estão na mesma sessão. Mas é diferente quando os paradigmas, tá? Você tem pelo menos dois ou mais paradigmas, quando um deles é de órgão fracionário da mesma sessão, então imagina que terceira turma, acordo embargado, quarta turma, paradigma, mesma sessão, só que além disso tem também um acordo, um paradigma lá da primeira turma, que está vinculada à primeira sessão. Então nós temos duas sessões diferentes. Qual é a competência para fazer o juízo de admissibilidade nesses casos? A gente precisa aqui estabelecer, antes de mais nada, uma premissa, tá? Vou puxar uma tela em branco aqui para você acompanhar comigo, certo? A gente precisa entender que quando a gente trata de embargos de divergência e temos dois paradigmas, um de órgão da mesma seção e um de órgão de seção diversa, isso vai ter implicação na competência para o julgamento. Eu preparei aqui essa tabela para você acompanhar comigo. Quem a competência para julgar o mérito nesses casos, tá? Aí você preste bastante atenção aqui nesse ponto que é crucial para compreender a resposta em torno da indagação. A quem compete fazer o juízo de admissibilidade. Então veja, a gente está aqui com os embargos de divergência e a gente tem mais de um paradigma, tá? Temos dois ou mais paradigmas. Esses dois ou mais paradigmas, estamos supondo aqui que eles sejam de órgãos fracionários diversos, sendo que um desses órgãos fracionários está na mesma seção do órgão que proferiu o acordo embargado e o paradigma está em órgão fracionário diverso, de seção diversa. Então nós podemos ter aqui esses dois acórdãos, embora sejam paradigmas diferentes, de órgãos fracionários diferentes, eles podem tratar de uma mesma questão, certo? E tratando de uma mesma questão, se um for da turma da mesma seção e outro de turma de seção diversa, professor, como assim mesma questão? Imagina que o paradigma 1 trata de dano moral, o paradigma 2 também trata de dano moral. Então nós temos a mesma questão em dois acórdãos paradigmas diferentes, pertencentes a seções diferentes, tá? De turmas pertencentes a seções diferentes, só que eles tratam da mesma questão. Nesses casos, a competência lá dentro do STJ para o julgamento vai ser do colegiado mais amplo. Então nós estamos envolvendo a segunda sessão e a primeira sessão. Qual é o órgão colegiado com competência mais ampla, ou seja, hierarquicamente superior? É a Corte Especial. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter apenas a Corte Especial julgando o mérito, tá? Porque os dois ou mais acórdãos paradigmas tratam da mesma questão. É diferente quando esses acórdãos paradigmas tratam de questões diversas. Só como assim questões diversas? Imagine que o paradigma 1 trata de dano moral, o paradigma 2 trata de dano material. Então, veja que são questões diversas. A gente poderia estar aqui, ó, paradigma 1 tratando de prazo, o paradigma 2 tratando de dano material. Então, são duas coisas diferentes, percebe? Dois temas diferentes. Se isso acontece, aí a gente vai ter uma cisão no julgamento. Tá? Nessa cisão de julgamento, o julgamento vai... Cada um dos órgãos fracionários vai fazer o julgamento dos embargos de divergência relativo ali ao acórdão paradigma que está dentro da sua competência. Então, se eu tenho acórdão embargado terceira turma, acórdão paradigma quarta turma, esses embargos de divergência vão ser julgados pela segunda sessão. E divergência entre terceira turma com primeira turma,
corte especial. Há uma cisão de julgamento. Esses embargos de divergência passarão por 2 julgamentos de mérito. Primeiro, lá na corte especial. Segundo, lá na segunda sessão, para tratar da segunda divergência. Tá? Professor, por que começa pela corte especial? Porque existe uma coisa chamada superposição de competência, tá bom? Então, diante dessa superposição de competência, a corte especial vai fazer o primeiro julgamento de mérito. Mas você concorda comigo que antes de se ter um julgamento do mérito, é preciso que haja a apreciação do juízo de admissibilidade, tá? Então, a questão que se coloca aqui, que a gente já entendeu, aqui, quando há decisão de mérito, essa decisão pode ser cindida, tá? Pode ser fracionada. Se a gente está aqui diante de 2 acórdãos paradigmas que tratam de questões diferentes, essa decisão pode ser só da corte especial, se são 2 acórdãos paradigmas provenientes de seções diversas, que tratam de uma mesma questão. Mas quando há juízo de admissibilidade, será que havendo juízo de admissibilidade, a gente vai enfrentar também essa cisão de julgamento? Tá? Vou botar aqui essa questão. Então, juízo de admissibilidade, também teremos cisão de julgamento, tá? Teremos um fracionamento. E por que isso? Porque antes do mérito, certo? Antes de julgar o mérito, é preciso realizar o juízo de admissibilidade. Isso acontece para qualquer recurso, né? Inclusive petição inicial, passa ali por um juízo de admissibilidade, portanto, é importante entendermos que antes do mérito vem a decisão de admissibilidade. Nesses casos, tá? Então, imagina que a gente está aqui diante de paradigmas tratando de uma mesma questão, só que de órgãos fracionários ali diferentes, vinculados a seções diferentes. Ainda assim, será só a corte especial ou, tratando de questões diversas, tá? Teremos a cisão de julgamento do juízo de admissibilidade. Essa é a questão que se coloca. E nesse caso em específico, o que o STJ concluiu foi que, por força ali dos princípios da razoável duração do processo, por força da celeridade processual, a decisão de juízo de admissibilidade dos embargos de divergência vai caber ao órgão de maior hierarquia, que tem a competência mais ampla, que no caso ali pode ser a Corte Especial, como ocorreu no caso que a gente tomou aqui como referência para este momento. Né? Então, a decisão do STJ, do julgamento dos embargos de divergência, agravo no recurso especial número 681737, foi de que a decisão de admissibilidade dos embargos de divergência caberá ao órgão de maior hierarquia. Então não faz sentido ter 2 juízes de admissibilidade para um mesmo embargo de divergência, para um mesmo recurso, tá? Ali dentro do mesmo tribunal. A gente até pode ter dois juízes de admissibilidade num recurso só, como acontece no recurso especial. Ele passa por um juízo de admissibilidade no tribunal ordinário, depois tem outro juízo de admissibilidade lá no STJ, né? Mas os embargos de divergência estão aqui tramitando dentro do próprio STJ. Imagina, se a Corte Especial faz um juízo de admissibilidade negativo e aí a seção faz um juízo de admissibilidade positivo, né? Analisando as mesmas questões, não faria sentido. Então, esse juízo de admissibilidade aí vai caber ao órgão de maior hierarquia, que no caso é a Corte Especial, pelo menos aqui nesse caso, julgado nos embargos de divergência, no agravo, no recurso especial 1681737. É até difícil pensar em outro órgão fracionário dentro do STJ, né? Já que se a gente tem decisões provenientes aí de sessões diversas, naturalmente a Corte Especial será o órgão com a competência mais ampla dentre eles, ok? Então poderíamos dizer tranquilamente que se a gente está diante de embargos de divergência em que nós temos 2 ou mais paradigmas, sendo pelo menos um deles de turma de seção diversa ou mesmo de uma seção diversa,
o juízo de admissibilidade será aquele realizado pela Corte Especial. Ponto final. Ok? Diferentemente do julgamento de mérito, que pode ou não haver cisão, como você está vendo aqui, tá? Pode haver a cisão desde que as questões tratadas nos acórdãos paradigmas sejam diferentes. É preciso analisar a proveniência delas.